Torta de limão siciliano, ela tem um recheio muito cremoso, extremamente saboroso, não é muito doce e talvez por isso mesmo é a preferida da grande maioria das pessoas. Olá, eu sou Sandra Dias, cake designer profissional desde 2001 e sejam bem-vindos ao meu ateliê. É aqui que eu faço a produção dos meus bolos decorados, das minhas flores de açúcar, dos meus macarrons, mas é aqui também que eu ministro aulas práticas para todas as pessoas que também querem se tornar um cake designer. O objetivo desse canal é te ajudar a aprimorar as suas habilidades com bolos decorados, seja compartilhando com você técnicas de decorações de bolos ou receitas deliciosas que você vai poder agregar no seu cardápio, oferecer para o seu cliente e aumentar sua renda no final do mês. E essa torta de limão siciliano é deliciosa e muito fácil de fazer. E hoje eu vou te ensinar o passo a passo desde o preparo da base, que é a pâté sablé, que foi a mesma base de torta que eu usei na torta de maçã, que eu vou deixar o link aqui em cima ou na descrição se você não assistiu, para assistir mais tarde. Mas diferente da torta de maçã, neste caso nós não vamos assar o recheio junto, então esta base tem que ser assada separada e por isso tem que ter alguns cuidados que você precisa saber para que ela fique perfeita. O recheio será um creme parecido com o lemon curd, mas um pouco mais suave e até um pouco mais fácil de fazer. E por último eu vou te ensinar o preparo do merengue italiano, que é um dos merengues mais estáveis que tem e muito saboroso. Então eu vou começar com 300 gramas de farinha e aqui junto da farinha eu já vou adicionar 60 gramas de açúcar e se você preferir uma base mais doce, porque esse aqui é mais suave, existe a versão pâté sucré que é um pouco mais doce, aí ao invés de 60 gramas você pode colocar 100 gramas de açúcar, tá? Mas o preparo não muda em absolutamente nada, só a quantidade de açúcar. Mistura aqui um pouquinho. E eu tenho também 225 gramas de manteiga gelada. Essa deve ser provavelmente uma das poucas vezes que nós usamos manteiga gelada, porque isso também vai ser uma forma de preservar o glúten na receita. Então dessa vez eu vou te mostrar como preparar essa massa usando um processador de alimentos. Mas não se preocupe, se você não tem um processador deste, que precisa ser esse modelo grande, não pequenininho, você pode fazer do jeito que eu ensinei a fazer na torta de maçã. Despeja a farinha numa tigela maior e esfarela a manteiga usando um garfo. Mas eu não aconselho fazer isso com as mãos, porque o próprio calor da mão vai acabar alterando a consistência dessa base, tá bom? Então coloca aqui a farinha já com açúcar. E depois eu vou aos poucos colocar a manteiga cortada em pedaços e gelada e pulsando algumas vezes, então não é para deixar a manteiga cremosa, tá? Aqui, ó, põe uma parte da manteiga e pulsa algumas vezes. Põe mais um pouco. E não põe tudo de uma vez, tá? Coloca mais uma parte da manteiga, pulsa de novo, até acabar. E é só isso, tá? Então a intenção é realmente deixar, olha aqui, ó, criar uma farofa. Nem que esteja pedaços de manteiga pequenininho, não tem problema, é essa realmente a intenção. E o pulsar aqui com a lâmina, ele não altera em absolutamente nada o glúten, por isso que é uma maneira também prática de fazer. E agora eu vou finalizar colocando 60 ml de água gelada, tá? Então também água gelada para proteger o glúten. Coloca em 3 vezes e pulsa. Mistura um pouquinho antes da última vez, que a farinha subiu aqui um pouco.
A última vez. E pronto, é só isso. É isso mesmo que a massa tem que ficar, tá? Agora, para deixar essa massa homogênea, você precisa ou de um tapete de silicone como esse, e se você não tiver, forre a sua bancada com pelo menos um plástico filme, porque ela gruda, tá? Então, despeja aqui. Agora eu vou juntar essa massa apertando algumas vezes, porque como é manteiga, isso vai ser o suficiente para deixar ela homogênea, tá? Ó, usa o próprio tapete para isso, ou um plástico de alimentos, tá? Embaixo um plástico filme e por cima um plástico de alimentos. Ó, você vai apertando um pouquinho, ela já vai juntando. Pronto, deixa mais ou menos com 1 centímetro de espessura e agora ela precisa descansar na geladeira. Então, forra ela inteirinha com um plástico filme. E por isso que é fácil também com o tapete, para você desgrudar. Põe aqui, fecha bem. E ele precisa de 1 a 2 horas até que fique bem gelado e bem firme, porque quanto mais gelada ela ficar, mais fácil é de abrir e de você também não trabalhar o glúten na hora de abrir, tá? Isso também pode ser feito com antecedência, você pode fazer na noite anterior e deixar na geladeira, não tem problema nenhum. E depois de no mínimo 2 horas na geladeira, a massa já pode ser aberta, olha lá, já tá firme. Tá? Era isso mesmo que a gente queria. E você continua precisando ou de um tapete de silicone, um tapete de teflon também serve, ou então forre a sua bancada com filme plástico para essa massa não grudar e ficar mais fácil de você depois transferir ela para a forma, tá? Polvilha com um pouquinho de farinha. E abre aos poucos, tá? Controla a força. É normal ela começar a rachar nos cantos, ela faz isso mesmo. De vez em quando solte a massa e gire ela lateralmente, não aqui, tá? E tenta manter um padrão de formato e de espessura, tá? Então toda vez que ela trincar assim, é só apertar um pouquinho que ela volta no lugar. Pronto, e essa massa ficou com aproximadamente meio centímetro de espessura. Para saber se ela já cabe na sua forma, olha aqui em cima. Ela tem 21 de diâmetro, mas essa na verdade tem 4 centímetros de altura, diferente da forma que eu usei tanto na torta banoffee quanto na torta de chocolate, que também é 21, só que uma borda um pouco mais baixa. Para ficar mais fácil de transferir esta base para a assadeira, eu tenho aqui um saco de alimentos que eu cortei 2 lados para ficar mais fácil de soltar do tapete. Solta do tapete. E agora é mais fácil de colocar aqui, sem quebrar. Mas se quebrar também, dá para arrumar. Ó. Então, para não rasgar, você vai encaixar. Não empurra aqui com o dedo porque ela rasga, tá? Encaixa aqui, ó. Empurrando ela para baixo, para dentro da assadeira. Ó, todos os lados. Encaixa também nessas bordas. Aperta com o dedo com jeitinho, que você consegue fazer o encaixe. Para cortar o excedente, você pode usar o rolo mesmo. Aperta na assadeira, que ele corta. E essas sobras você vai colocar de novo no plástico filme, devolve para a geladeira
e depois você pode fazer uma torta menor. Agora, com a base da torta já assentada na forma, você vai fazer furos no fundo dela com um garfo para evitar que essa base estufe quando for pro forno, tá? E aí, quando você terminar, coloque essa base no freezer. Enquanto isso, você vai pré-aquecer o seu forno a 200 graus se for forno a gás e 180 se for forno elétrico, tá? Então agora eu vou te ensinar a fazer um creme de limão siciliano delicioso. Ele é parecido com a lemon curd, mas ele é mais suave, então ele é um pouco diferente e até um pouco mais fácil de fazer. E todas as vezes que eu uso as raspas da casca do limão, eu sempre processo o açúcar junto com a casca, porque o sumo da casca solta no açúcar e intensifica o sabor na receita, tá? Então eu tenho aqui 230 gramas de açúcar. E se você não tiver um processador como esse aqui, não tem problema. Pode colocar os dois dentro de um saco de alimentos e esfregar bem, que vai dar o mesmo resultado, tá? Aqui. Raspa da casca de 2 limões, só toma cuidado na hora de raspar para pegar somente a parte amarela. A branca é o que deixa amargo, tá? Põe aqui. Processa um pouquinho. Pronto, só um pouquinho. Olha lá, mas você vê que o açúcar fica até ligeiramente amarelinho. Era essa realmente a intenção. Agora você vai precisar de uma panela de inox. Este não é um creme que pode ser feito em panela nem de alumínio, nem ferro e nem cobre, porque a acidez do limão vai acabar soltando o alumínio no creme, ele vai ficar acinzentado, exatamente como quando você aria uma panela de alumínio e seca com pano de prato. Aquela parte cinza é alumínio que soltou e está sendo transferido para a comida, e alumínio é metal pesado e o organismo humano não aceita, tá? Coloca aqui o açúcar já processado com as raspas de limão, 7 gemas, e neste caso vai ter que tirar a pele da gema, tá? Porque como é um creme cozido, se você deixar a pele, ela vai cozinhar junto e vai aparecer no meio do creme. Então é uma questão visual, tá? Mas não é ela que deixa cheiro de ovo. Agora você pode colocar 380 ml de água, já dissolve tudo aqui. 50 gramas de amido de milho e 150 ml de suco de limão siciliano. Se você não tiver acesso ao limão siciliano e quiser fazer com limão comum, normal, o Tahiti, por exemplo, lembra que o Tahiti é muito mais azedo do que o siciliano, que ele é somente ácido. O Tahiti é ácido e azedo. Então você vai ter que consertar a medida de açúcar. Pronto, já dissolveu tudo. Então é hora de passar para o fogo. Tudo bem misturado, pode colocar no fogo. Alto mesmo, tá? Vai mexendo sempre. E a hora que você perceber que ele vai começar a ferver é quando ele vai começar a engrossar também, tá? Então tenha um pouco de atenção para não passar do ponto e acabar talhando esse creme, tá? Olha, ele já está bem quente e daqui a pouco você vai perceber que ele vai começar a engrossar. Agora é hora de ter cuidado. Ó, começando a engrossar. Olha a diferença? Então abaixa um pouco o fogo e adiciona 60 gramas de manteiga e mistura até ela derreter. Pode apagar o fogo, porque com o próprio calor do creme a manteiga vai derreter por completo. Aqui já é o suficiente. Olha que creme bonito. Ó, olha a consistência dele. Ele não escorre com facilidade, tá vendo? Com o creme pronto, transfere direto para uma outra tigela. Você só vai poder aplicar na torta depois que ela estiver fria, tá? As duas, na verdade. A base da torta e o recheio. Os dois têm que estar frio. Cobre com plástico filme para não criar uma película. E agora esperar ela esfriar. E com o forno já pré-aquecido,
200 graus forno a gás, 180 forno elétrico. Deu tempo, inclusive, da base da torta congelar, porque enquanto pré-aquecia, lembra que ela ficou no congelador. Então agora, para essa base assar perfeitamente e essas bordas não achatarem por causa do calor, devido à manteiga, vou colocar primeiro uma base de papel manteiga, para não grudar na base da torta, e por cima dela uma outra feita de papel alumínio, que é onde eu vou colocar o peso. Então é isso, esta borda aqui, ó, deixa bem próximo da lateral, que é o que vai dar sustentação para ele não achatar, tá? Eu tenho mais ou menos meio quilo de feijão, que é usado só para isso, tá? Para fazer peso mesmo, não vai deixar nem a torta estufar e vai ajudar a manter a lateral no lugar dela. Então, agora ela vai para o forno por aproximadamente 20 minutos ou até que esta parte de cima já esteja começando a ficar dourada. Aí tem que tirar do forno, tirar isso tudo e voltar para terminar de assar até que ele fique dourado. E caso você ainda não seja inscrito no canal, mas gostaria de continuar acompanhando as minhas dicas e as minhas receitas, aproveita para se inscrever. Clica aqui embaixo no botão vermelho inscrever-se, clica também no sininho, porque ele vai ativar as notificações, assim cada vez que um novo vídeo estiver disponível no canal, o YouTube vai te avisar e você não vai ficar de fora da novidade. Aproveita e confira também quais são os benefícios em se tornar um membro assinante do canal. Ao lado do botão vermelho existe o botão azul escrito Seja Membro. Clicando nele, do lado direito você vai ver todos os planos disponíveis e clicando em cada plano, do lado esquerdo aparece todos os benefícios que cada plano te oferece. E o conteúdo dele somente os membros assinantes terão acesso. E caso você também não me siga no Instagram, vale a pena dar uma olhadinha por lá. Você vai ver fotos dos meus trabalhos, trabalhos dos meus alunos, resultados de aulas práticas. De vez em quando eu também posto uma receita mais fácil, mais simples, que não precisa de tantas explicações, mas uma receita gostosa. No Stories, normalmente eu compartilho coisas do meu dia a dia. Se eu estiver dando aula, eu mostro passo a passo o que o aluno está realizando. Quando possível, eu também entro online e acabo conversando ao vivo com quem estiver disponível e é muito mais divertido. E se você usar uma receita minha e me marcar usando @SandraDiasCakeDesigner, eu vou ser avisada pelo Instagram, eu vou lá dar uma olhada no seu post, vou deixar o meu like para você e um comentário para você saber que eu passei por lá. E se você está gostando dessa receita e das dicas que eu estou te dando, deixa o seu like para mim também, vou ficar muito feliz de saber que você gostou. E já foram os primeiros 20 minutos, eu já sei que eu já posso tirar o peso daqui de dentro, porque a base começou a ficar douradinha. Então agora ela não vai, essa lateral não vai ceder mais, tá? Como isso aqui tá muito quente ainda, tira com cuidado. Olha, o papel manteiga não gruda, por isso que é bom usá-lo. E antes de devolver ao forno, você vai pincelar um ovo batido com uma colher de sopa de água. E ele volta para o forno por uns 15, 20 minutos. Dessa vez você vai abaixar para 180 forno a gás, 160 forno elétrico e vai assar até que ela fique dourada, tá? E agora sim, a torta terminou de assar. As bordas ficaram perfeitas, olha, não cederam, porque se você não coloca peso e essa estrutura, ela acaba abaixando e ficando torta, fica feio, tá? Pronto. Agora a base da torta está fria, assim como o recheio. Então a gente já pode montar essa torta. Esse creme vai precisar de 4 a 5 horas de geladeira até ficar realmente firme, tá? E você poder servir. Então lembra de fazer isso no dia anterior, porque aí no dia seguinte de manhã, quando ela já estiver firme, você prepara o merengue, aplica, volta para a geladeira e serve na hora do almoço com ela geladinha. Olha lá. Coloca aqui, espalha bem. Então agora ela vai para a geladeira, vai ficar pelo menos 5 a 6 horas ou uma noite. E só depois disso, preparar o merengue, colocar aqui, voltar para a geladeira e servir na hora do almoço. Merengue italiano é um dos merengues mais estáveis que tem, porque ele é preparado a partir de uma calda de açúcar quente. Mas tem algumas dicas que você precisa saber para que ele fique perfeito.
A primeira delas é usar uma caneca pequena e não muito larga, porque a quantidade de calda também é pequena e você não vai conseguir medi-la corretamente, tá? Então eu tenho aqui 180 gramas de açúcar, coloca aqui, e já dilui aqui 42 ml de água. E esse é aquele tipo de calda que você não pode mexer enquanto ela está no fogo, porque ela vai açucarar, tá? Então tem que diluir agora. Tá vendo? Clara em neve. Você já bateu clara em neve e deixou ela, mesmo que seja num ponto firme, lá num canto esperando para aplicar numa receita de bolo, por exemplo, e quando foi usar, ela formou água por baixo? Na verdade, isso acontece porque, em primeiro lugar, a clara de ovo é proteína pura, mas ela tem mais de 60% de água na composição. Então, para prevenir e, na verdade, para retardar esse processo dela voltar a verter água, você pode colocar, para bater junto da clara em neve, uma pitada de sal branco. E quando eu falo pitada, olha aqui, isso aqui é uma colher de café, tá? É pitadinha mesmo. Ou cremor de tártaro. Um desses dois produtos, o sal branco, e tem que ser o sal branco, ou o cremor de tártaro, estabiliza a clara em neve por mais tempo. Então você vai ter alguns minutos a mais de segurança que a clara ainda vai continuar estável, tá? Então agora você vai usar parte daquelas claras que sobraram das gemas que foram feitas no creme. 60 gramas de clara. Olha, é uma quantidade muito pequena, inclusive. Duas coisas. Uma, batedeira planetária vai atrapalhar. Em primeiro lugar, porque a medida é pequena, o globo não pega direito o fundo. Segundo, que por causa da calda quente, o globo mexe, gira em torno da borda muito próxima. A hora que você despeja a calda, que tem que despejar com ela ligada, se a calda bater no globo, ele espirra a calda para tudo quanto é canto e você perde o ponto do merengue. Então, o ideal, se possível, use uma batedeira com esse tipo de batedor comum, que ele não fica girando aqui, que vai ser mais fácil. Se não, com cuidado, faça com a planetária. Se você só tem ela, não tem problema. Mas na hora de colocar a calda, faça isso com cuidado, tá? Então, agora você já pode colocar a pitada de sal ou cremor tártaro e vai bater a clara em neve em ponto firme. Ela ainda não está no ponto ideal, tá? Mas como tem que preparar a calda, e eu coloquei cremor tártaro para deixá-la estável por mais tempo, então agora eu vou deixá-la quietinha aqui e começar a preparar a calda. E agora está o segredo do merengue italiano. Você vai precisar medir essa calda até ela atingir 120 graus. Então você vai precisar de um termômetro culinário, tá? Coloca ele aqui, acende o fogo e assim que ela atingir 110 graus, eu vou voltar a ligar a batedeira para ela chegar no ponto realmente firme, que é o que eu preciso, para na hora que chegar a 120 graus, os dois estão no mesmo ponto e eu possa terminar de preparar o merengue. Olha lá, 100 graus, então eu posso retomar a clara em neve para ela chegar no ponto. Pronto. Então agora ele já chegou em 120 graus, vou desligar o fogo, eu vou te mostrar qual é o ponto da clara em neve. Ó, isso aqui é clara em neve firme. Ela cria essas curvas, essas ondas na superfície dela e você pode virar que ela não sai do lugar, tá? Então agora vai despejar em fio essa calda, velocidade mínima. Agora você vai bater por 4 a 5 minutos até que ele esteja consistente e praticamente frio. Pronto. Ó. Que lindo. Agora que a torta já passou umas boas horas na geladeira, já dá para aplicar o merengue. Ai, delícia. Olha lá.
Agora faz aqueles bicos puxando a espátula, ó. Pronto. Agora eu vou queimar com o maçarico. Olha que lindo! Tá bom. Ai, que lindeza! E aí você volta ele para a geladeira pelo menos por 1 ou 2 horas antes de servir, tá? E finalmente chegou a hora de provar essa delícia. Tem alguém ansioso também? Vamos lá, vai! Pedação logo, né? Olha isso! Gente do céu, que delícia! Ó! Bom, não vou esperar mais, né? Vamos lá. Nossa! Ó! Minha Nossa Senhora Aparecida. Ó. Gente, vocês não têm noção do quanto este creme é saboroso. O sabor é incrível, muito suave, muito cremoso. O merengue contrasta, dando um pouquinho mais de doçura e fica fantástico. E depois que você provar essa torta de limão, você não vai querer outra na sua vida. Ela tem uma durabilidade de até 3 dias refrigerado, tá? Mas eu duvido que ela dure tudo isso. E se você ficou com alguma dúvida a respeito da receita ou do preparo, pode usar o campo de comentários aqui embaixo, deixa a sua pergunta, deixa a sua dúvida, que assim que puder e o mais rápido que for possível, eu mesma venho pessoalmente e respondo cada uma delas. E eu espero que vocês tenham gostado, desejo que todos tenham uma doce semana, cuidem-se bem e até a próxima. Eu vou ficar por aqui, me acabando. Ó.